Perfeito. Tá aí, Paulo. Ô, Paulo, eu vou ser bem sucinto, eu sei que você tem um compromisso. Eu nem vou fazer aquela super apresentação, eu vou deixar você se apresentar. Fala um pouquinho para nós quem que é o Paulo. Cara, e o tempo é seu. Boa tarde, galera. Acho que um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer a organização do evento, o William, a Igor aí, a Open, que está fazendo um trabalho fantástico. Responsabilidade grande de falar depois dessas férias todas aí, meu. Só Nada, Paulo. se conectando os assuntos. Cara, se você tá com algumas folhas aí, eu tô com quase um livro aqui, William. Muito conteúdo rico, né, Paulo? É verdade. Eu vou jogar direto na apresentação para a gente poder comer um pouco do tempo. Eu falo sobre mim logo no começo, e aí a gente tenta conectar todos esses assuntos que a gente viu hoje, que acho que caem um pouco sobre o que eu venho falar aqui, que é sobre o tema de processos, como que a gente consegue otimizar os processos dentro do nosso dia a dia. Perfeito, Paulo. E aí Coloca aí. Eu só vou falar pro pessoal. Pessoal, o Paulo vem de um background de banking, finance e payments, assim, de anos de experiência. Então, se tem um cara que entende de inteligência artificial, dados e o que cada um pouquinho do que nós falamos aqui, é o Paulo. Paulo, o tempo é seu aí, tá bom? Eu sou diretor de tecnologia da AFIA, né? A AFIA é um dos maiores ecossistemas de educação e saúde e health techs no Brasil. Tem serviços para toda a carreira médica, né? Então, é uma empresa voltada ali para todo o ecossistema de medicina. Tem mais de 18 mil alunos matriculados hoje na graduação no Brasil e mais de 4 mil alunos em pós-graduação em medicina, né? É uma empresa que está listada na Nasdaq, né, desde 2019, e tem mais de 15 soluções em Health Techs, né? Então, a gente tem um ecossistema de tecnologias através das Health Techs para melhoria da jornada dos médicos e também dos pacientes, tá? Vale a pena dar uma conferida lá no www.afia.com.br e se conectar comigo aqui via LinkedIn, está aqui o meu QR Code também, para que a gente possa se conectar. Bom, eu vou começar esse papo aqui falando sobre previsão do tempo, né? E daí vocês vão entender um pouco dessa conexão, né? Hoje, no nosso meio de economia e negócios, né? O que a previsão do tempo pode influenciar no dia a dia de todas as companhias, de toda a produção, de toda a cadeia produtiva de commodities, enfim. Tem uma conexão muito forte nisso, né? Então, quando você pensa em agricultura, se você tiver uma previsibilidade de como vai estar o tempo, você consegue prever safras. Se você tiver uma previsão da quantidade de águas pluviais que vão vir através da chuva, você consegue saber a quantidade de energia que você vai poder exportar. Questão de apagões, etc. Do ponto de vista de extração, quantas plataformas você vai conseguir construir ou não. Do ponto de vista de turismo, como você vai conseguir conectar todos os turistas e estações do ano dentro do que você tem de previsibilidade, né? Tudo isso, então, influencia, a previsão do tempo influencia em vários setores, né? E como que a gente pode conectar isso dentro de um ambiente de tecnologia, né? O que isso tem a ver com o ambiente de tecnologia, né? Ora, a gente tem, tipicamente, ambientes de negócio. Quando falamos em ambientes de negócio, a gente está sempre valorizando a experiência do cliente, a oferta de produtos e serviços, pós-venda e relacionamento e crescimento de vendas. Tudo isso está sempre ancorado em processos para que você tenha predição de comportamentos e consiga fazer contenção de problemas, um pouco do que a gente estava falando aqui nas palestras anteriores, né? Quanto mais previsibilidade você tem, mais controle e ajustes você pode fazer para uma melhor experiência quando você tem uma experiência client-centric, né? Com o cliente no centro. E quando nós falamos de típicos ambientes de tecnologia, tudo isso que está embaixo d'água aqui é o que suporta todas essas operações, né? Então, quando a gente fala de produtos e serviços, a gente sempre vai estar falando de governança de processos de tecnologia que suportam tudo isso, cultura de tecnologia, né? E aí, quando a gente fala cultura de tecnologia, a gente passa um pouco pelo que o Ibra falou, de observação de dados,
controle de operações, etc., arquitetura, segurança e infraestrutura, observabilidade, ou seja, sem os dados você não consegue, de fato, tomar decisões pertinentes, né? E a operação em si, que ela tem ali o teu nível de criticidade, né? Então, quando a gente olha tudo isso que está debaixo d'água, que suporta produtos, negócios e clientes, como que a gente pode medir e melhorar a nossa operação? E a resposta não é uma resposta muito difícil, é uma resposta que é através de processos. Aqui eu boto a definição de processos, né? Que é um método ou sistema, eu gosto da palavra sistema, porque sistema não quer dizer que seja um sistema computacional, mas é um sistema, é uma forma como você tenta direcionar a solução de algum determinado problema para a obtenção de um resultado. E a execução de processos e mapeamento desses processos, ele traz para a gente previsibilidade. Então, quando a gente consegue mapear todos os processos de negócio, fazer uma correlação desses processos com serviços de tecnologia, você traz a previsibilidade para uma operação para que você possa, de fato, ter sucesso na execução, né? E aí, essa é a conexão que existe entre economia e ecossistemas de negócios com tecnologia, né? Processos e previsibilidade. Falando diretamente em quais são os 5 principais pontos que, no meu modo de ver, você consegue ter sucesso no mapeamento de processos e na otimização deles, né? O primeiro passo, identificar processos existentes. Quando eu falo em identificar processos existentes, muitas vezes a gente não tem por hábito mapeá-los, né? A gente vive numa forma mais empírica do que científica, muitas vezes porque dá trabalho. Mapear processos dá trabalho, colocar os processos de uma forma muito explícita para o público que está consumindo o teu produto ou serviço é uma tarefa difícil. Então, para isso, dentro de tecnologia, existem alguns frameworks, né? Como já foi dito aqui pelo Caio anteriormente, a gente tem, com muita força, né, dentro de tecnologia, e que me chama muita atenção, o ITIL, né, e tem o COBIT também. Eles têm algumas diferenças, né? O COBIT se preocupa mais com orientação para a implementação da operação de tecnologia, e o ITIL, na minha forma de ver, traz uma visão mais voltada para a perspectiva de geração de valor. Então, como eu sou um aficionado por tecnologia voltada a produtos e serviços, eu entendo que facilita, inclusive, essa abordagem numa visão de reconhecimento de valor por parte de quem consome, seja o teu cliente interno, seja o teu cliente externo. Então, aqui são só alguns frameworks, né? A gente falou de forma geral, mas vocês viram na apresentação do cara algumas outras abordagens, né? De SRE, de DevSecOps, e de ITBM, etc. Então, tudo isso se conecta de uma forma que você consiga gerar mais valor. A minha visão também é, seguindo aquela estratégia de serviços para a percepção de valor, você conseguir, a partir do momento que você identifica os processos, você gerar uma estratégia de prestação de serviço para atendimento daquele processo. Então, você passa não só pelo desenho da estratégia, de quais seriam o leque, o menu de serviços seria oferecido, fazer um desenho desses serviços com um pouco mais de detalhamento, para você ver qual é a sua capacidade necessária, quais são os níveis mínimos de qualidade, qual o nível de segurança que você tem que propor, fazer a transição de serviço, ou seja, fazer a implantação deles com mudanças, testes, validações, etc. E operar o serviço, que é, de fato, trazer indicadores que demonstrem que aquele serviço está sendo útil para quem o consome. Então, esse conjunto, na minha forma de ver, traz um valor de percepção e traz um valor para o negócio, né? Então, acho que é importante a gente sempre ressaltar essa visão de correlação entre processos de tecnologia com processos de negócio. Passando para o segundo ponto aqui, defina seus objetivos. Alice no País das Maravilhas, né? Quando o gato estava lá em cima da árvore, Alice chegou naquele bifurcação e falou que estava perdida e perguntou para onde que ela queria ir, né? Então, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, defina seus objetivos. Quando a gente fala de definir os objetivos,
Quando você está falando de um determinado processo de tecnologia, o que você quer? Você quer reduzir seu tempo de resposta? Você quer aumentar a sua produtividade? Melhorar a performance? Dar um salto de qualidade? Enfim, tem N objetivos que podem ser tratados aqui. E eles precisam ser claros e mensuráveis. E quando a gente fala de clareza para mensuração, a gente fala de, além de ter os objetivos, você ter KRs que sejam compatíveis com aquele objetivo. Quando eu falo KRs, são Key Results ou são objetivos-chave, né? E a gente vai falar um pouco deles agora. Então, quando você define esses objetivos, você sabe o que você pretende conquistar. Você sabe o que você está indo atrás. Isso facilita até numa visão de gestão para o time. O time navega e rema para a mesma direção. Então, todos os envolvidos eles estão engajados e sabem exatamente o que precisa ser buscado. Então, a primeira coisa é definir qual é esse objetivo. E, além disso, né, quais são os resultados-chave que podem se medir o avanço daquele objetivo. Então, você precisa definir que a cada interação, a cada ciclo, a cada movimento, você tenha como saber se você está avançando ou não. Então, os OKRs servem justamente para isso. E aqui existem alguns tips aqui para que você consiga fazer uma proposta de valor correta, que seja específico devido ao top-down e bottom-up, determinar prazos curtos para que você possa fazer a medição, acompanhar esses resultados, dar destaque a esses resultados e, principalmente, uma parte que muita gente esquece, é bonificar esse resultado. Quando ele der certo, não vale só um parabéns, né? De alguma forma, tem que ter uma percepção de valor pelo time de que aquela entrega, daquele processo com excelência, está sendo reconhecida, né? Então, acho que esse é um grande ponto para a gente fixar aqui. Então, passamos pelo primeiro, identificar processos. O segundo você ter com muita clareza quais são os seus objetivos. E vamos para o terceiro tipo agora, que é sobre automatização de processos. Quando a gente fala de automatizar processos, geralmente a gente remete a tecnologia, né? Mas só que não é só isso. O processo, eu tive um grande amigo que trabalhou comigo e dizia que processos foram feitos para serem rasgados e reescritos, porque você sabe que cada vez que você reescrever, você pode ter uma oportunidade de encontrar uma forma melhor de fazer determinada coisa, né? Então, quando a gente fala disso, às vezes existem alterações simples dentro do teu processo, mas trazendo para o mundo de tecnologia, você tem hoje grandes aceleradores que podem ajudar a fazer isso. E aí eu estou falando de RPA e Machine Learning. Quando a gente fala de RPA, a gente está falando de automação assistida e automação não assistida, né? Automação assistida, você tem geralmente bots de RPA com intervenção humana, que são processos complementares que precisam realmente de uma pessoa para ou dispará-los ou determinar quando eles devem ser disparados. Então, esse é um tipo de automação assistida. E existe também a automação não assistida. Você consegue fazer uma árvore de decisão onde o próprio bot consegue tomar as decisões de acordo com um direcionamento. Aí existem N exemplos. Mas as principais funcionalidades que você encontra em ferramentas de RPA é que hoje elas são extremamente user-friendly. Você consegue pegar essas ferramentas e desenhar seus processos de forma muito rápida e conseguir, através dessas funcionalidades, extrair valor, né? Então, você consegue desenhar fluxos de trabalho, fazer a gravação desses fluxos de trabalho, ter uma visão computacional em linguagem natural do que seria aquele fluxo de trabalho, ou seja, você consegue interconectar sistemas, principalmente quando a gente fala de call centers, etc., atendimento, você tem ali a oportunidade de fazer essa interligação. Intervenção com aplicativos de negócio, ou seja, você consegue fazer, através de RPA, conexão entre o teu atendimento, entre a etapa de pós-venda, de pré-venda, e até mesmo de CRM, você consegue juntar tudo e dar uma resposta mais efetiva para o teu cliente, um pouco até do que o William falou na apresentação dele, e você consegue fazer uma programação e análise de desempenho, que eu acho que aí está muito conectado com o que o Ibrahim estava falando também a respeito de dados, né? Então, através essas ferramentas, elas conseguem trazer para nós
além da facilidade de implementação, com alguns dashboards naturais que já trazem insights sobre a sua operação e permitem que você faça uma verificação sistemática desses objetivos e KPIs, tá? Um segundo tema é a Machine Learning, né? Quando você começa a utilizar Machine Learning, eu trago alguns exemplos aqui de Machine Learning na veia, ali, né? Gestão de riscos e compliance, investimentos, esses bots de investimento que existem hoje são extremamente baseados em Machine Learning, com robôs conselheiros, modelos de risco, que você consegue fazer investimentos de curto e longo prazo quando você deixa os parâmetros pré-setados, então ele fica observando muito ali como a bolsa está funcionando e vai te dando algumas respostas com relação ao investimento. Então, modelos de credit score, previsão de perdas de inadimplência, né? A gente está falando de perda, também está falando de write-off, quando você está falando na parte mais voltada ali para recuperação, cobrança, são back-offices financeiros e principalmente no atendimento a clientes, né? Então, todo esse conglomerado de tecnologias pode trazer uma grande vantagem na automação das suas operações. E com isso você consegue, de fato, rever e revisitar os seus processos com muita efetividade. O quarto ponto, utilize ferramentas de análise. Então, quando a gente fala de ferramentas de análise, muitas dessas ferramentas de RPA e Machine Learning já trazem alguns dashboards, né? Então, vou falar de algumas delas aqui. Análogo aos outros colegas, eu também trouxe aqui uma visão do Gartner. E aqui eu trago aqui umas top 7, na minha opinião. Volto a dizer, aqui não tem certo e errado. É importante saber fazer a leitura desses quadrantes. Na verdade, onde a sua empresa se enquadra é o quadrante que você realmente deve observar. Então, se a sua empresa está mais nichada, de repente você tem que olhar as ferramentas que estão no niche players, né? Se sua empresa está mais voltada para uma visão visionária de degustação, você tem que olhar as ferramentas que estão mais voltadas para isso. E aqui ao lado, eu sou agnóstico a ferramentas, eu não estou fazendo comercial de nenhuma delas aqui, mas é importante que vocês saibam que elas existem e existem uma série de opções aqui que podem ser verificadas, tá? Análogo, aqui são ferramentas de RPA, e análogo às ferramentas de RPA, eu também trago algumas ferramentas mais voltadas ali para Machine Learning, né? Então, algumas delas são muito conhecidas, né? Eu vou ficar entrando nos detalhes de cada uma delas aqui, mas é importante que vocês saibam que essas ferramentas existem e que elas estão disponíveis para consumo. Muitas delas, em alguns momentos, você consegue numa visão open. E além disso, eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho rápido. Falamos muito de inteligência artificial, não sei se vocês conhecem, depois abre aí o pai Google, digita aí no gpte.ai. Quando vocês entrarem ali, vocês vão ver que você tem uma gama de ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis para serem utilizadas. E uma das abas que chama muita atenção é a parte de produtividade. Você entra ali em produtividade, você vai ver que tem muita coisa disponível. E aí você pega um determinado processo da tua companhia e veja o quanto que isso pode automatizar. Isso aí já fica como uma dica. Você tem muita coisa disponível que você pode abrir, pesquisar, verificar muito rapidamente o quanto que ela se adequa ou o quanto que ela te ajuda. E, se for o caso, descartar ou adotar. Então, isso traz celeridade e, conectando lá com o que o Ciro falou, é uma evolução, traz a liberação do tempo das pessoas, e a partir da liberação do tempo das pessoas, que a gente tem que enxergar como a inteligência artificial traz inteligência para nós, né? É a melhor utilização do nosso tempo, que é a nossa maior riqueza. Quinto e último tema, melhore continuamente. O que é melhorar continuamente, né? Chovendo no molhado aqui um pouco da apresentação do Ibrahim, analise dados. Acompanhe regularmente os seus dados de processos e faça os ajustes quando você achar que são necessários. E os principais gatilhos desses ajustes são as reações do teu time
que consome aquele processo. Então, se você está falando do teu cliente, se ele está fazendo um bom onboarding, se ele está tendo um bom customer care, uma boa condução, se ele está tendo soluções que realmente estão trazendo nenhum ou pouco attrition para ele dentro da tua operação, para proteger a tua marca e proteger o teu cliente numa visão de experiência. Então, acompanhar com regularidade os processos, fazer ajustes quando necessário, olhar os dados, e essa frequência de observância, ela varia de negócio para negócio. Então, se você está num negócio de e-commerce, um negócio mais quente, um negócio mais online, você precisa ter uma frequência um pouco menor. Se você está em negócios espaçados, com um pouco mais de vales entre etapas, você tem a possibilidade de olhar com um pouco mais de elasticidade. Então, não existe certo e errado com relação à periodicidade, mas existe a necessidade de acompanhar regularmente. E se você tem a identificação, os QRs, os objetivos definidos, você sabe quais são as ferramentas que você está utilizando, você implantou tecnologias e você tem os dados, por favor, implemente soluções em cima desses gargalos. Se você não tiver ali o completo domínio sobre essas soluções, é importante que você visualize numa visão de quem consome o produto ou o serviço, e a partir dali você começa a achar essas soluções de forma muito mais intuitiva, porque os QRs, eles podem ser QRs pura e simplesmente voltados para a tua operação, ou podem ser QRs de negócio. Então, esses são os pontos que eu acredito que sejam os mais relevantes para otimização de processos. Então, identificação de processos existentes, definição de objetivos, automação de processos, utilização de ferramentas de análise e melhoria contínua de cada um dos processos. Pessoal, valeu, muito obrigado pelo tempo de vocês. Conecte-se comigo aqui no meu LinkedIn, acesse esse QR Code aqui ao lado que existe, que é o site de vagas da AFIA, né? Então, a gente está com muita vaga em aberto para a área de tecnologia, então, se for interessante para todos, por favor, se conecte, se candidate, a gente bate um papo por lá. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado aí pelo time de TI Talk aí, e estou aberto aqui a perguntas. Paulo, eu sei que você tem um compromisso em seguida agora, o pessoal me passou aqui. Eu vou fazer um pedido para o pessoal do nosso chat. Se conecte com o Paulo no LinkedIn, tem o LinkedIn dele ali. Faça pergunta para ele lá, e assim eu posso liberar você, Paulo, para o seu compromisso. A gente tem poucas perguntas, eu fiz muitas anotações. Eu vou mandar minha pergunta no LinkedIn, já te garanto, daqui a pouco você vai ver lá. Só que eu sei que você tem um compromisso ali. Então eu agradeço, Paulo, pelo seu tempo, pela sua palestra. Processos, anotei várias dicas aqui, RBA, nossa, top. Mas eu sei que você tem um compromisso, então fica o nosso agradecimento aqui por participar do nosso fórum e compartilhar as informações. Eu que agradeço, William, agradeço ao Igor também pelo convite. Foi excelente aqui, aprendi bastante aqui com todos. Realmente eu tenho uma pressão de tempo, mas numa próxima oportunidade a gente tira essas dúvidas. Como eu falei, se conectem comigo, pode mandar por todos os canais que forem possíveis ali as perguntas, que certamente vocês terão a resposta. Perfeito. Muito obrigado, Paulo.